7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 52. Essa é a quantidade de livros que eu empilhei aqui para te mostrar visualmente quantos livros, em média, os maiores CEOs do mundo leem. Um livro por semana. Eu sei que é difícil. Ninguém tem tempo suficiente para ler essa quantidade de livros. Então, você deveria usar a Cefis. A Cefis é o maior portal de educação corporativa do Brasil. Ela converte livros, legislações e novidades em videoaulas para você. Invista menos do que o custo de uma assinatura de filmes na internet. Clica no link, vá para o site da Cefis e teste grátis agora mesmo. Nós temos os melhores instrutores do Brasil, autores de livros, doutores e especialistas, ensinando a teoria, mas principalmente a prática. Como já dizia Warren Buffett, quanto mais você aprende, mais você ganha. Faça isso de forma simples. Clica no link e seja bem-vindo ao futuro do conhecimento. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 52. Essa é a quantidade de livros que eu empilhei aqui para te mostrar visualmente quantos livros, em média, os maiores CEOs do mundo leem. Um livro por semana. Eu sei que é difícil. Ninguém tem tempo suficiente para ler essa quantidade de livros. Então, você deveria usar a Cefis. A Cefis é o maior portal de educação corporativa do Brasil. Ela converte livros, legislações e novidades em videoaulas para você. Invista menos do que o custo de uma assinatura de filmes na internet. Clica no link, vá para o site da Cefis e teste grátis agora mesmo. Nós temos os melhores instrutores do Brasil, autores de livros, doutores e especialistas, ensinando a teoria, mas principalmente a prática. Como já dizia Warren Buffett, quanto mais você aprende, mais você ganha. Faça isso de forma simples. Clica no link e seja bem-vindo ao futuro do conhecimento. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 52. E aí vinha o nosso desafio, como capacitar o time em regra de negócio fiscal. Eu sou Andressa Fagundes, eu atuo como Team Lead na TOTUS e com esse desafio nós conhecemos a plataforma Cefis, que nos trouxe aí uma abordagem, uma linguagem muito simples, de fácil entendimento e também contribuiu muito com a reciclagem do conhecimento desses profissionais, porque a Cefis ela traz também conteúdos sempre muito atualizados. Então esses profissionais, eles também estão sempre se atualizando ali na plataforma. Então foi um ganho, a experiência de uso ali no nosso time foi muito positiva, está sendo muito positiva. E eu agradeço a Cefis pela parceria nessa jornada com a TOTUS. Enfim, assuntos tratados aí com bastante profundidade aí para que possa ser feito a declaração do imposto de renda do ano de 2021 com essas informações alocadas no campo correto. Fizemos exemplos práticos também, mostrando aí como funciona aí o preenchimento da declaração do imposto de renda, fazendo aí verificações aí dos impactos das situações que são colocadas ali, os reflexos dela na declaração para o contribuinte. Enfim, tratamos aí várias situações aí dentro do curso aí, bem pontuais, tá? Logicamente que dentro de um curso desse que nós fazemos, não se dá para esgotar todas as situações em que se tem aí relacionado ao imposto de renda, dado a particularidade de cada contribuinte, a diversas situações, o seu perfil, o perfil que é para um contribuinte nunca, muitas das vezes vai ser para outro contribuinte. Então são análises, o que eu digo sempre é que você tem que fazer uma análise de cada situação para poder pontuar os casos específicos em relação àquela situação. Tá? Então assim, uma das situações que chegam para mim aqui na nossa plataforma da Cefis aqui, me perguntaram aí
como que funciona o relacionamento aí da declaração de lançamento de moeda virtual, tá? Então, pontuando aqui, a Receita Federal esclarece, tá? E primeiro ponto, tá? Essa moeda virtual, bitcoins, por exemplo, não tem norma regulamentada ainda no Brasil especificamente, até para poder tratar de cotações sobre essa moeda. Mas deve ser declarado sim, tá? No imposto de renda, na ficha de bens e direitos, lá no campo de outros, tá? E aí você discrimina lá essa moeda, tá? E o valor de aquisição dela. E a orientação da Receita também é dizer que você guarde documentos que comprovem, tá? A aquisição dessas moedas. Então, são situações assim que, conforme é a situação do contribuinte, nós vamos trazendo e vamos analisando qual é o procedimento a ser dado. Beleza? Então, pessoal, sempre eu digo que para você fazer uma declaração de imposto de renda, você parte da linha de passar nas hipóteses dos casos de obrigatoriedade. Então, nós temos a Instrução Normativa aí 2010 de 2021, que elenca ali as hipóteses, tá, de obrigatoriedade para confeccionar a declaração do imposto de renda. Então, se o contribuinte não se encaixa na hipótese primeira lá, que é obteve rendimentos tributáveis ali, igual ou superior ali a R$ 28.559,70 aproximadamente, ele não está naquela hipótese, mas aí de repente ele recebeu rendimentos isentos ou não tributáveis ali superior a 40 mil, aí ele já está na obrigatoriedade por essa hipótese. Às vezes você não encaixa numa hipótese, mas encaixa na outra. Então assim, você vai passando esses filtros de modo que você perceba se o contribuinte se encontra ou não na obrigatoriedade de fazer a declaração do imposto de renda de 2021. Uma situação também que muitas vezes me trazem, que me perguntam que às vezes se a pessoa teve retenção, tá? Retenção do imposto de renda em um determinado mês do ano. Por exemplo, teve uma retenção lá de imposto de renda retido na fonte de R$30, tá? Na folha de pagamento. Pessoal, esse fato por si só, ele não é um fato de obrigatoriedade para essa pessoa estar na obrigatoriedade de fazer o imposto de renda, tá? Porque muitas vezes ele teve retenção em um único mês, mas a soma dos rendimentos tributáveis dele não atingiu aquela faixa de 28.559, por exemplo, entendeu? Então, assim, por esse motivo, só por ele ter sofrido retenção em um único mês, não significa que essa pessoa está na obrigatoriedade de fazer a declaração do imposto de renda. Ela pode fazer? Pode, por faculdade. E se fizer, logicamente, vai até buscar esse valor que foi retido, tá? Vai ter a sua restituição. Então, muitas das vezes as pessoas pensam que porque teve um único mês lá de retenção, mas se você não se encaixou nas hipóteses de obrigatoriedade ali, mesmo assim você tem que fazer a declaração. Não, tá? Você faz por faculdade nessa hipótese aí e busca lá esse valor que foi retido. Um outro ponto que eu chamo a atenção, pessoal, tá? Que para fazer a declaração de imposto de renda, tá? Quando você trata das hipóteses de obrigatoriedade, o legislador em momento algum colocou lá faixa de idade para tornar uma pessoa na obrigatoriedade de fazer o imposto de renda. Então, o que eu quero dizer para você é o seguinte: se um bebê, tá? Por exemplo, está na hipótese de fazer a declaração do imposto de renda ali, naquelas hipóteses que é elencadas ali na Instrução Normativa 2010, tá? Ele tem um CPF, toda criança nasce, já tem um CPF ali, ele tem que fazer a declaração do imposto de renda, tá? For um menor de idade que recebe uma pensão, se estiver naquelas hipóteses ali, pensão alimentícia, por exemplo, é rendimento tributável, tá? Ah, mas é a mãe que recebe. Tudo bem, a mãe recebe, mas o rendimento é dele, ela só é responsável por gerir o negócio dele. Mas ele é o contribuinte, tá? Então, assim, declaração do imposto de renda não precisa necessariamente estar vinculada a uma idade para poder estar na obrigatoriedade, não tem nada a ver. Assim também como uma pessoa mais velha, por exemplo, um idoso ali de 80 anos, 90 anos, se encaixa nas hipóteses de obrigatoriedade, faz a declaração normal. Então são pontos assim, no dia a dia, que as pessoas acabam tendo dúvidas aí para tratar na relação aí do imposto de renda, tá? E aí, uns pontozinhos que a gente gosta de colocar aí para poder desenvolver, né, essas questões, para poder pacificar esses entendimentos. E diante da circunstância de nós já termos um curso aí diante da própria plataforma da Cefis, muitas coisas lá eu já esclareço, tá? E hoje estou aqui justamente para isso,
para aproveitar aqui esse bate-papo aqui de 40 minutos, 1 hora aqui, para pontuar dúvidas mais específicas aí, logicamente, tá? Dentro da nossa abordagem aqui, e esclarecer para você, tá? Para que você possa, digamos aí, ter mais sucesso aí no desempenho aí de confeccionar declarações de imposto de renda nesse ano. E aí, pessoal, eu já trago uma novidade para vocês relacionada a isso, que hoje, tá? A Câmara dos Deputados aprovou o projeto de lei no qual está consignado a prorrogação do prazo da declaração do imposto de renda do ano de 2021 para 31 de julho, tá? De 2021. Então a Câmara aprovou esse projeto, tá? Esse projeto vai seguir para o Senado, tá? Para que o Senado também faça a aprovação e seja sancionado, tá? Esse projeto de lei aí, tá? Então vamos aguardar aí essas cenas aí para o futuro aí, acredito aí que no máximo aí para a próxima semana nós já temos aí essa situação aí pacificada, tá? Mas o projeto de lei já passou na Câmara e foi aprovado, solicitando aí a prorrogação do prazo da declaração do imposto de renda para o ano de 2021 até 31 de julho, tá? Então vamos aguardar. Por enquanto ainda não está dado lei, mas já tem aí o encaminhamento. Então aí você pode já ficar atento aí, acompanhar os noticiários que deve trazer aí muita coisa bacana aí relacionado a isso. Beleza? Então, pessoal, dentro dessas tratativas aí, eu abro o espaço agora aí para nós, para que nós possamos aí tirar dúvidas aí pontuais aí relacionadas aí aos casos aí que vocês possam trazer aí, tá? E logicamente aquilo que nós não conseguirmos discorrer aqui sobre o assunto, eu também deixo à disposição aí, tá? A plataforma da Cefis aí, para que vocês possam me encaminhar aí essas dúvidas aí, para que eu possa responder para vocês, tá? Porque, como eu disse, o assunto é grandioso, então nós não conseguimos esgotar todas as situações. Mas dentro daquilo que é mais cotidiano, digamos assim, que é mais corriqueiro, tá? E que ainda assim causa muitas dúvidas, a gente vai pontuar aqui para que você saia com o conhecimento garantido. Beleza? Então agora eu fico aqui à disposição de vocês aqui, para que vocês possam me encaminhar aí essas dúvidas mais pontuais aí de vocês. Beleza? Então, Seja um assinante premium. A Cefis é a solução de atualização e capacitação corporativa para você. Baixe as aulas no seu celular para você estudar offline e assista quando e onde você quiser. São milhares de aulas disponíveis, além de novas aulas toda semana. E ainda assim, se você decidir não continuar com a sua assinatura, tudo bem, você pode cancelar online quando e onde você quiser, sem fidelidade. Tá? Tem sim limite de gasto com educação que você deve colocar lá na sua declaração. Seja um assinante premium. A Cefis de renda, inclusive lá, para quem se utiliza lá do campo de deduções legais, né? Esse valor, ele está fixado lá, o máximo de R$ 3.561,50, tá? Então esse é o valor máximo dedutível que você pode utilizar lá a respeito do que se trata com gasto com educação, tá? E aproveitando o gancho, tá? Cada dependente, pessoal, também, tá? Ele tem o gasto lá máximo lá de R$ 2.275,50, também por dependente, tá? Que esse dependente seu também é dedução da sua base de cálculo do imposto de renda, tá? Então, esse ponto aí, você deve ficar atento em relação a essa temática, tá? Dependentes, tá? E gastos com educação. Agora, despesas médicas. Aproveitando aqui, nós começamos a abrir o leque, tá? As despesas médicas, pessoal, elas não tem valor fixo, tá? Não tem um teto máximo, tá? Então, por exemplo, despesas com plano de saúde, com médicos, inclusive até despesas relacionadas aí a questões de estética também, podem ser, tá, lançadas na ficha, tá,
lá de despesas dedutíveis como dedutível na sua declaração do imposto de renda, tá? Então, até isso também a Receita Federal aceita, tá? Logicamente, ali com a nota fiscal, tá? Do hospital ou da clínica, ou com um recibo que esteja consignado ali o CPF do médico que você fez o procedimento, tá? Então, você pode levar para dentro da sua declaração, beleza? Vou olhando aqui, ver quais são os pontos aqui. Observei mais um ponto aqui, pessoal, referente, tá? A pensão alimentícia. Como eu disse, tá? Na abertura aqui, nossa, pensão alimentícia é rendimento tributável, tá? É rendimento tributável. Então, você tem a ficha lá, tá? Por exemplo, ficha rendimentos tributáveis recebidos de pessoa física, dentro da própria declaração lá do programa. E lá você vai lançar esses valores, tá? Valores recebidos aí referente à pensão alimentícia. Logicamente, essa pensão alimentícia, cabe dizer, é aquela pensão em que foi pactuado ali de forma judicial ou até mesmo do cartório, né? Então, você formalizou o pagamento dessa pensão num documento, tá? Não é qualquer pensão que você paga aí sem ter passado por essas esferas, né? Ou judicial ou via cartório ali. Então, você tem um documento, tá? Onde vai ficar consignado que você vai receber, né? Ou alimentando ali, no caso, vai receber aquela pensão, beleza? Então, é rendimento tributável e deve ser, sim, levado para a declaração do imposto de renda da pessoa física. Outro ponto aqui, pessoal, que eu vejo aqui agora, que normalmente as pessoas falam em relação ao ganho de capital, tá? Ganho de capital. Então, pessoal, primeiro ponto, tá? Não incide ganho de capital, tá? Sobre a alienação de um único imóvel, tá? De um único imóvel que a pessoa física tenha, tá? Desde que o valor dessa alienação ele não seja superior a 440 mil. Vejam bem, pessoal, eu estou dizendo que ele não incide ganho de capital sobre a alíquota ali de 15%, tá? Não incide. Não significa dizer que a pessoa não deva fazer a declaração do imposto de renda. Inclusive, é uma das hipóteses, tá? De obrigatoriedade, né? Então, se você, tá, fez aí, no caso, tá, uma venda de um imóvel, tá, até 440 mil, você está isento do ganho de capital, tá? Você está isento do ganho, não dispensado de fazer a declaração do imposto de renda, tá? São duas tratativas diferentes. E aí eu te chamo a atenção aqui, aproveitando a oportunidade, que você dê uma olhadinha na Instrução Normativa 599 de 2005, que ela fala justamente das hipóteses, tá, de ganho de capital para efeitos de isenção, tá? Então, por exemplo, se você teve rendimentos ali na Bolsa de Valores, por exemplo, até 20 mil reais, você também é isento do ganho de capital, tá? Você também é isento do ganho de capital quando você efetua a venda, a alienação de um bem residencial seu e num prazo de 6 meses você adquire outro bem, tá? Adquire outro bem residencial, logicamente. E aí você tem a isenção também do ganho de capital. Então são questões aí que as pessoas acabam trazendo, tá? E outro ponto importante também, vale destacar em relação a essa situação, é que você só pode usufruir dessa isenção referente aí ao ganho de capital na alienação de bens imóveis residencial uma única vez a cada 5 anos, tá? Uma única vez a cada 5 anos. Então, esse é o ponto de trava aí que a Receita Federal estabelece, beleza? Também você é isento do ganho de capital aí, tá? Em alienações aí que sejam de valores iguais de bens aí até 35 mil reais, tá? Superou isso aí, você tem que fazer o ganho de capital, mesmo que seja, tá? Separado dentro de um único mês. Então essas prerrogativas, pessoal, eu direciono você a dar uma lida mais pontual aí na Instrução Normativa, tá? 599 de 2005, ela traz essas situações aí bem especificadas lá e vale a pena dar uma leitura para que você se fortaleça mais tecnicamente, beleza? E também, aproveitando esse gancho, recomendo que você faça um estudo no que trata de ganho de capital também, com mais especificidades, na Instrução Normativa, tá?
da Receita Federal 84 de 2001, tá? Onde ela faz uma abordagem bem específica aí do tratamento relacionado a ganho de capital. Então, quando você se depara com essa situação de ganho de capital, é recomendável que você passe os olhos na Instrução Normativa 84 de 2001, tá? Passe os olhos também, estude a Instrução Normativa aí 599 de 2005 e também, para efeitos de isenção do ganho de capital, vale a pena você dar uma olhada lá na Lei 7.713, tá, de 87, lá no artigo 18, onde ela fala justamente das hipóteses, tá, de isenção conforme ali o período, tá, que você tem esse imóvel ali a partir de até 1969, tem uma redução de 100%, então você acaba nem pagando ganho de capital. Então vale a pena você dar uma olhada ali na Lei 7.713, tá, para poder dar uma olhada nesses fatores aí de redução, tá, referente aí ao ganho de capital. Beleza? Então, pontuado aí essas situações para que a gente possa crescer aí nessa temática. Deixa eu ver aqui se tem mais alguma coisa. Pessoal, um ponto interessante também, tá? Aproveitando aqui a oportunidade, é em relação ao livro caixa de produtor rural, tá? Livro caixa de produtor rural, que vem sendo feito, tá? Desde o ano passado já, na declaração do imposto de renda de 2020, e o ponto-chave que eu chamo a atenção é justamente para poder verificar a situação de obrigatoriedade ali, vai estar consignada justamente na INSRF 83 de 2001, ali no seu artigo 23A, tá? Vai estar dizendo quem é esse produtor rural que está obrigado a fazer o livro caixa de produtor rural de formato eletrônico, né, nos layouts especificados pela Receita Federal. E vai estar lá dizendo que é aquele que teve, né, receita oferida aí, tá, acima de 4.800.000, né? Então esse é o parâmetro. Assim como, né, vale a pena fazer o estudo, tá, no que tange aí a atividade rural, tá, que via de regra está na obrigatoriedade também aí de fazer o imposto de renda, que quem teve receita, né, oferida aí da atividade rural, aí acima de 142.000 e alguma coisa aproximadamente, né, o valor. E aí ele tá na hipótese aí de fazer a declaração do imposto de renda, tá? Então a IN 83 de 2001, ela traz especificações aí diretamente voltadas para a atividade rural, tá? Vale a pena ficar de olho aí, tá? Fazer o estudo, tá? Porque quando você estuda essas legislações pertinentes, você vai se alimentando mais tecnicamente até para poder desenvolver um trabalho melhor e prestar um esclarecimento melhor para o contribuinte que está ali, possivelmente na hipótese, tá, de fazer a declaração do imposto de renda do ano de 2021. Beleza? Fica a dica aí. Deixa eu olhar aqui se eu tenho mais alguma coisa. Se tem mais alguma coisa para nós. Vou ver aqui que está chegando aqui. Vamos ver. Pessoal, vai chegando aqui algumas coisas para mim aqui no WhatsApp aqui, né? E eu vou reportando para vocês, tá? Vou fazer um reforço daquilo que já está no nosso curso, mas que eu vou reforçar mais uma vez para você que está aqui nos assistindo, tá?
O auxílio emergencial, tá? Para aquelas pessoas que receberam, tá? Aquelas parcelas ali de R$600 aproximadamente, né? Acho que foi R$600 mesmo ali o ano passado, totalizou ali 5 parcelas, né? De R$600. Essas pessoas, tá? Que se receberam rendimentos tributáveis, tá? Acima de 22 mil, tá? 847,76 centavos, elas estão na obrigatoriedade de fazer a declaração do imposto de renda e, consequentemente, vão devolver, tá? Esse auxílio, beleza? E ele é rendimento tributável, tá? ênfase nesse detalhe. Outra coisa também, o benefício, tá, da manutenção, do emprego e da renda, conhecido como bem, tá, em virtude ali daquelas situações trabalhistas ali, suspensão do trabalho, né, diminuição da jornada do trabalho. Esse rendimento, pessoal, ele também é rendimento tributável, tá? Rendimento tributável. Então, você leva para dentro da sua declaração como rendimento tributável. E você lá, recebidos de pessoa jurídica, tá? E aí você pega, tá, esses extratos, tá? Por exemplo, o do bem, logicamente, né, que é o benefício de manutenção do emprego e da renda, ali no aplicativo do Carteira de Trabalho Digital. Você acessa aí, baixa esse aplicativo aí no seu celular e você pega o seu informe de rendimento relacionado ao recebimento do bem. O auxílio emergencial, tá, que também é rendimento tributável, você vai buscar ele, tá, lá no site do DataPrev. Você faz uma pesquisa no Google aí, informe de rendimentos, auxílio emergencial, DataPrev. Ele vai te levar para esse site onde você vai entrar lá com seu CPF, seu nome, vai solicitar o nome da mãe, tá? E aí, se você recebeu, lá já vai ter o informe para você, dizendo lá quantas parcelas você recebeu, para que você, se tiver na hipótese aqui de ter recebido rendimento tributável superior aqui a 22.847,76, levar esse rendimento também para dentro da sua declaração. E nós temos também, pessoal, o rendimento chamado ajuda compensatória, né? Ajuda compensatória. Esse rendimento, pessoal, você busca ele no informe de rendimentos, tá? Disponibilizado pelo empregador, que transmitiu a DIRF, tá? Então, o seu empregador vai disponibilizar o informe de rendimentos, tá? E esse valor vai constar lá no informe. E esse rendimento, pessoal, ele é de natureza isenta, tá? Ele é de natureza isenta. Até porque, pelas legislação trabalhista aí, ele tem finalidade aí, como se fosse assim, indenizatória, tá? Então, por isso, não gera imposto de renda, não vai gerar também contribuição previdenciária, tá? Então, é um rendimento de natureza isenta que você leva lá para dentro da declaração do imposto de renda, na ficha, tá? De rendimentos isentos, não tributáveis, preenche lá no campo 26 outras e coloca ajuda compensatória, beleza? Então, esses 3 pontinhos aí, no nosso curso, né, aqui na Cefis, a gente bate neles assim com mais especificidade, faz a demonstração prática lá dentro das fichas do programa da Receita Federal, para que você materialize esse conhecimento, tá, pessoal? Então, a regra aí, para que você se atente aí em relação a essa situação, beleza? Então, deixa eu olhar aqui, ver se eu tenho mais algum ponto aqui, tá? Outro ponto bom de ser abordado aqui, pessoal, é com relação, tá, a cônjuges, tá, a quem está em sociedade conjugal. Muitas das vezes, tá, pessoal, os cônjuges têm ali bens, tá, comuns, tá, bens comuns adquiridos ali na constância do casamento, tá, e os dois estão na obrigatoriedade de fazer a declaração do imposto de renda, tá. Então, cada um faz a sua declaração, pode acontecer, tá? Até porque se eu colocar um com o outro na declaração, né? Aproveitar um cônjuge como dependente, eu também trago os rendimentos deles para minha declaração, né? E isso pode majorar a minha base do imposto de renda, né? A minha base de cálculo do imposto de renda e, consequentemente, aumentar ali também, né, o meu imposto a pagar, tá? São hipóteses. Mas, digamos que seja tratado da forma desses cônjuges fizerem a declaração de forma separada. Pode? Pode, entendeu? E os bens, como que faz? Nesse ato, pessoal, na ficha da declaração do imposto de renda, você vê lá automaticamente, quando você está lá preenchendo os dados lá iniciais, pede o CPF do cônjuge. Então, você coloca, por exemplo,
o titular ali, o esposo, ele vai dizer que os bens vai ficar tudo na declaração dele, não tem problema nenhum. Ele coloca o CPF do cônjuge lá, bonitinho. Os bens comuns da constância da sociedade conjugal, ele leva para dentro da declaração dele, tá? E o outro cônjuge, que vai também fazer a declaração do imposto de renda, como que ele vai proceder? Bem tranquilo, pessoal. Ele leva os rendimentos tributáveis isentos, conforme tem o perfil da declaração dele lá, própria, tá? Beleza. E aí, na ficha de bens e direitos, ele marca lá o campo outros, tá? E descreve lá, né? Bens, tá? Bens estão declarados, tá? Na declaração do imposto de renda do esposo, fulano de tal, CPF tal, que aí a Receita Federal identifica essa situação, entendeu? Para não entender que o outro cônjuge omitiu informação lá na ficha de bens e direitos, tá? Referente a bens adquiridos ali na constância, tá? Da sociedade conjugal. Então, são exemplos que quando você está ali manuseando a declaração, são situações particulares que vão aparecendo, que você tem que identificar esses tratamentos, tá? Então, a Receita Federal usa esse fator do CPF aí como comunicação para poder rastrear, tá? Essas situações aí da declaração no momento de fazer o processamento delas. Beleza? Então, outra dica aí para quem vai trabalhar aí na questão do cônjuge aí na informação de bens, tá? Chegando aqui, deixa eu dar uma olhada aqui, pessoal, ver se nós temos mais alguma coisa aqui para poder tratar. Pessoal, um ponto também bastante discutido, tá? Na declaração, que serve como parâmetro para análise, é justamente você falar de ganho de capital na questão aí de espólio, né? De espólio. Ou seja, né? Aquele morto que deixou bens, né? Então, por isso que se fala da declaração de espólio, né? Aquela pessoa, né, que faleceu, tá? Mas que tinha obrigatoriedade de fazer a declaração do imposto de renda, possuía seus bens lá e seus bens estão ali sobre procedimento ali de inventário, né? Ali, né? Então, a declaração está ali sendo feita ali no nome do inventariante, não é? Que é ali linkado ali a declaração de espólio. E aí muitas perguntas vêm relacionadas a esse assunto, falando assim sobre a transferência desses bens para o herdeiro, né? Para o herdeiro. Então, pessoal, veja que quando você tem ali uma declaração de espólio, tá? Você tem a declaração de espólio inicial, a declaração de espólio intermediária e a declaração de espólio final, tá? Então, a declaração intermediária que você vai fazendo ali até o término ali do inventário. Terminou o inventário, você tem a declaração de espólio final, tá? Então, com relação a esses bens, pessoal, você deve fazer uma análise bem legal no sentido de dizer assim, olha, se você for pagar você for atualizar, tá? Atualizar esses bens, tá? Na declaração do espólio, tá? Do espólio, na hora de transferir ali, passar pelo valor de mercado ou pelo custo de aquisição que estava lá na declaração de espólio, são parâmetros que você deve analisar o que é mais benéfico ali, no sentido de mitigar ali encargo tributário, né? Referente ao ganho de capital. Então, muitas vezes é melhor você pagar o ganho de capital, tá? Na declaração final de espólio, né? Ou seja, você atualiza ela, tá? O valor ali na declaração final de espólio, bonitinho, e leva esse bem já atualizado para a declaração do herdeiro e paga, tá? O imposto aqui no espólio. Você pode gozar aí de benefícios, por exemplo, aí, de redução, aí, de isenção, aí, conforme aquelas hipóteses previstas lá no artigo 18 da Lei 7.713, tá? Então, você pode usufruir desse benefício lá no espólio, tá? Bem como, se você não fizer esse ganho de capital no espólio, tá? E levar o bem atualizado para a declaração do herdeiro, lá na frente, o herdeiro na venda, tá? Na venda, tá? Ele já vai ter, digamos assim, né? O bem atualizado, né? O bem atualizado. Então, o ganho de capital dele pode ser menor, porque o bem já vai atualizado na declaração dele. Mas se você levar esse bem, tá? Esse bem
com o preço de aquisição, de custo da declaração do espólio, o que pode acontecer? Lá na frente, quando esse herdeiro for vender esse bem, tá? Ele vai ter um ganho de capital lá em cima, por quê? Porque ele vai vender no valor de mercado, tá? E o custo de aquisição tá pequenininho da declaração dele, tá? Quando, se ele tivesse apurado, tá? Por exemplo, o ganho de capital lá no espólio, de repente esse ganho de capital poderia ter sido menor e levaria o bem com o preço atualizado, né? Para a declaração do herdeiro. Então, são esses procedimentos, pessoal, que você deve ficar atento na hora de proceder uma declaração, tá? De imposto de renda do espólio, tá? Porque o impacto, muitas das vezes, vai estar lá no herdeiro, futuramente, que vai estar fazendo as declarações ali regulares, ali nos casos em que ele está na obrigatoriedade, tá? Então, são análises pontuais aí que eu chamo você para poder ficar atento, beleza? É um ponto de atenção aí que eu recomendo que você fique bem atento. Deixa eu olhar aqui, se eu tenho mais um aqui. Deixa eu olhar aqui. Fábio Alexandre pergunta: boa noite. Minha instituição financeira mudou o CNPJ ano passado, ficando assim minhas aplicações no CNPJ antigo. Fechou 2020, zero. Passando todo o valor para o CNPJ atual, né? Minha dúvida, declaro o valor zerado no ano no CNPJ antigo e adiciono um novo CNPJ com o valor que foi transferido? Legal. Então, assim, é uma situação em que a instituição fechou, né? Fechou direitinho, né? Então, isso significa que em 31 de dezembro de 2020, você não tinha mais nada ali, né? Naquela instituição, tá, Fábio? Então, eu entendo que nesse caso você não tem nem informe de rendimentos dessa instituição aí, porque em 31 de dezembro você não tem mais nada, né, lá. Eu não declararia nada, tá? Levaria a informação com base no CNPJ novo, porque nessa você tem o informe de rendimentos de 31 de dezembro dessa situação aí, tá? Aí você leva para dentro da declaração do imposto de renda, beleza? Então, nessa linha aí, tá? Vai de acordo com os extratos que você tem disponível, tá? Referente a essa instituição. Certamente a que mudou o CNPJ nem te forneceu extrato nenhum, né? Normalmente o seu extrato vai estar com base no CNPJ novo, referente a essas aplicações financeiras. Então, ela você leva, tá? E coloca, né, por precaução, o histórico ali, né? Fazendo, né, a informação de que a instituição financeira ali mudou o CNPJ e que os seus rendimentos estão nesse novo CNPJ. Só para ter esse entendimento. Beleza? Deixa eu olhar aqui se eu tenho mais alguma. Ver aqui como é que eu tenho aqui. Só olhando aqui, pessoal, ver se nós temos mais alguma dúvida mais pontual aqui, para que nós possamos ir tratando. Vi mais uma situação aqui, pessoal, relacionado a dependentes, tá? Chegou aqui um questionamento aqui, dizendo se duas pessoas, tá? Marido e mulher, divorciado, podem declarar o mesmo filho, tá? E nas suas respectivas declarações. Pessoal, é o seguinte, tá? Isso é bem comum de acontecer e coloca muito imposto de renda na malha, tá? O dependente, pessoal, tá? O filho, tá? Que está ali de um casal, tá? E está sob a guarda da mãe, por exemplo, ele só pode constar, tá? Ele só pode constar como dependente, tá?
na declaração de um dos dois, tá? Do marido ou da mulher, tá? Do marido ou da mulher. Ele não pode configurar como dependente nos dois não, tá? Nas duas declarações não, porque aí é malha, tá? É malha fina. Bem como esse dependente, ele só pode constar, tá? Em uma única declaração, ou como dependente ou como titular. Às vezes tem um dependente que ele é utilizado aqui na declaração do esposo, por exemplo, e ele vai fazer uma declaração de imposto de renda. Não pode, tá? Ele não pode constar como dependente em uma declaração e titular em outra. Não pode, tá? Se fizer isso aí, é malha fina, tá? É malha fina na Receita Federal. Então, um dependente, ele só pode constar na declaração de um dos casais, tá? Ou do marido ou da mulher. Beleza? Então, fica essa dica aí, tá? No nosso curso aí, a gente aborda muito sobre isso aí também, tá? Aqui, olha, como devem ser tributados os rendimentos correspondentes a férias? Pessoal, tá? As férias, tá? Que você recebe ali anualmente, ali trabalhou e veio o recibo de férias, bonitinho, ela é rendimento tributável, tá, pessoal? É rendimento tributável. Você leva ele a lançamento na ficha de rendimentos tributáveis da pessoa jurídica, conforme vai estar discorrido lá no seu informe de rendimentos, tá? Seu informe de rendimentos que você recebe do empregador vai estar alimentado lá esses campos específicos. Agora, as férias, tá? Que são aquelas férias indenizatórias, tá? Ou seja, que você não gozou elas de fato, tá? E foi indenizado na rescisão, essas férias, elas são consignadas como rendimentos tributáveis isentos. Então, por exemplo, você tem a rescisão, você vai levar o valor da rescisão lá na ficha, tá? De rendimentos isentos e não tributáveis. Lá vai ter um campo específico, tá? Deixa eu até olhar ele aqui, porque eu consigo olhar ele aqui, na ficha de rendimentos isentos, tá? E não tributáveis, para que você possa levar, tá? Essa rescisão lá, tá? Olha aqui, ó, o item 04 aqui, ó, indenizações por rescisão do contrato de trabalho, tá? Então vai estar lá, essas férias indenizadas que constar lá, elas vão ser, tá? Constatadas aqui com rendimentos isentos, beleza? Então, deixa eu olhar aqui. Se eu optar pelo desconto simplificado, posso excluir os honorários advocatícios pagos referente a rendimentos recebidos acumuladamente por decisão judicial? Pessoal, ponto importante aqui, ó. Quando você escolhe o modelo simplificado, tá? Você está dizendo para a Receita Federal que você abre mão de qualquer dedução legal que ela coloca para você na sua base, tá? Então, se você tem um rendimento X, né, de 100 mil, tá? E você opta pelo desconto simplificado, você não pode deduzir nada dessa base, tá? Nada. Você vai levar os 100 mil lá dentro, lá como rendimento tributável, tá? A Receita vai te dar o desconto simplificado de 20%, que ele fica limitado a 16 mil reais aproximadamente ali, mais um pouquinho. E aí, a partir dessa base, você vai tributar ali na declaração do imposto de renda. Ela não te permite você excluir nada, tá? Desse rendimento para efeito de base de cálculo. Beleza? Então, para efeito de dedução legal, negativo, para efeito de descontar na base, beleza? Então, pessoal, seguindo essa linha aí, eu troquei uma ideia com vocês aqui sobre esses principais pontos aí, durante esses 40 minutos aqui, em relação a imposto de renda, e aí eu digo para vocês que realmente imposto de renda, cada caso merece ser analisado de uma forma mais pontual, para que você consiga atender o contribuinte na sua necessidade. E aí, eu vou estar encerrando aqui, tá? Esse bate-papo. E dúvidas mais pontuais, manda para mim aqui na plataforma da Cefis, assista o nosso curso, manda lá para mim, que eu vou estar respondendo você lá nas suas questões, te direcionando para poder verificar situações mais específicas com base na legislação pertinente. Beleza? Então, meu muito obrigado, até uma próxima, a gente se vê por aqui. Valeu.
Seja um assinante premium. A Cefis é a solução de atualização e capacitação corporativa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 52. Essa é a quantidade de livros que eu empilhei aqui para te mostrar visualmente quantos livros, em média, os maiores CEOs do mundo leem. Um livro por semana. Eu sei que é difícil. Ninguém tem tempo suficiente para ler essa quantidade de livros. Então, você deveria usar a Cefis. A Cefis é o maior portal de educação corporativa do Brasil. Ela converte livros, legislações e novidades em videoaulas para você. Invista menos do que o custo de uma assinatura de filmes na internet. Clica no link, vá para o site da Cefis e teste grátis agora mesmo. Nós temos os melhores instrutores do Brasil, autores de livros, doutores e especialistas, ensinando a teoria, mas principalmente a prática. Como já dizia Warren Buffett, quanto mais você aprende, mais você ganha. Faça isso de forma simples. Clica no link e seja bem-vindo ao futuro do conhecimento. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, é assim mesmo, 50. né?